Bom, então, agora que está gravando, né, vamos dar início à banca de Wenderson Lourenço, Wenderson Charrier, e a banca de defesa do trabalho de conclusão dele, orientado por mim, Camila Brito, onde ele vai defender o TCC ou anafolia. Wenderson, tu podes compartilhar a tua tela, por favor? Sim. Nós vamos ter, pelo protocolo, né, uma sequência de 20 minutos de apresentação, de até 20 minutos de apresentação do orientando. Depois temos um momento de arguição da banca com a avaliadora interna, Geni Pereira dos Santos, do NDC, CAA, e da avaliadora externa, Gisele Araújo, design do governo do Estado, agora falando correto, né, Gi? E está conosco aqui também para contribuir com a avaliação. Wenderson, quando você estiver pronto, você me avisa que a gente faz a... Eu vou precisar reiniciar aqui a chamada, porque o Google pediu para eu autorizar a transmissão de tela, tá bem? Ok. Vamos aguardar, então. Gustavo também está aqui, logo mais a banca dele também, né, Gustavo? Com identidade visual da Casa das Embalagens em São Caetano. Rafael também, que defendeu ontem, está por aqui. O Guia Interativo de Petrolina. Quando você tiver com tudo organizadinho, você avisa, tá, Wayne? Que é pra gente começa. Sim, eu vou aproveitar para ler, como o protocolo pede, né, o título do trabalho, ou anafolia, identidade visual do EP de Carnaval. É um memorial de projeto que está sendo apresentado como trabalho de conclusão pelo aluno para conclusão do seu curso de design lá no NDC, no Centro Acadêmico do Agreste. Você está pronto, Andy? Wenderson? Não estamos te ouvindo, tá? Ah, você vai... Desculpa, eu não vi que estava mutado. Todo mundo está vendo a tela? Sim. Então, vou começar. A partir de agora, 20 minutos, tá, Wenderson? Ok. O meu trabalho é uma identidade visual para um EP de carnaval. Um EP é um álbum menor, é um álbum musical menor. Um álbum geralmente tem entre 10 a 12 faixas. Um EP tem 6 a 5. E Oa é a minha persona drag, eu sou drag queen, eu sou cantor, eu sou cosplayer. E agora, espero designer também formado. E eu pretendia lançar esse EP no começo do ano, só que o carnaval foi cancelado, então eu decidi adiar o projeto. Mas meu Deus, deu um branco. Mas é isso. Então eu vou apresentar o editado visual que eu fiz, porque em 2021, muitos artistas do mundo pop, do mundo funk, começaram a adquirir uma estética mais retrô, porque em meio à crise é natural que todo mundo olhe para o passado. Logo, isso se reflete na arte de várias formas, na arquitetura, na moda, na música. Nós vimos muitas tendências de moda voltando em 2021, como a calça boca de sino, cores neon, vibrantes, fortes, acessórios que eram usados nos anos 80, retornando com tudo. Então, isso é natural da cultura pop. E a ONU poderia ficar de fora. Uma coisa que foi observada é que muitos dos artistas brasileiros olharam para o retrô norte-americano ou europeu. Não abraçaram o retrô brasileiro, e é o que a OA pretende fazer. Ela pretende criar um álbum de carnaval com referências sonoras das músicas de carnaval dos anos 80 e 90, como marchinhas, letras super curtas e fáceis de memorizar, com um certo duplo sentido, mas não tão explícita como as músicas de hoje. O brief que nós recebemos foi justamente esse, que é um álbum com 6 faixas, que vai ser lançado no Carnaval de 2023, tendo como público-alvo pessoas entre 25 e 30 anos, que vão se identificar com
com essa nostalgia dos anos 90, porque quem tem 25, 30 anos hoje participava dos clubes dos anos 90, as saideiras de carnaval, aqueles bloquinhos de jogar maisena, se fantasiar de palhaço e essas coisas assim. O objetivo geral é justamente elaborar a identidade visual de carnaval para a artista cararuense, e o objetivo específico é contextualizar a identidade visual com base no conhecimento em design e branding, conceituar e analisar movimentos estéticos como vaporwave e retrofuturismo e definir elementos que farão parte dessa identidade visual. A natureza da pesquisa é aplicada, pois tudo que foi visto vai ser aplicado de alguma forma dentro do projeto. É exploratória, pois é necessário ter esse estudo e pesquisar, e qualitativa, porque o que importa não é a quantidade de dados, e sim a qualidade deles. Nos métodos do projeto, foi escolhida a metodologia de Rezende, apresentada em 1979 na revista Marketing de São Paulo. Ele sucinta muito bem como criar uma identidade visual em 3 passos. Ele pega várias das categorias que outros autores apresentam e compacta elas em 3 blocos. O primeiro é a pesquisa, que tudo isso vem concorrência, ambiente, contexto histórico, referências e tudo mais. A segunda é a criação da linguagem em si, definição de nome, cor, tipografia, símbolos e tudo mais. E a última é nada mais é que a implantação, que é, como o nome já diz, que é realmente colocar ela em prática e colocar ela para a rua. Identidade visual, vários autores caracterizam ela, mas as definições em gerais são sempre que ela transmite e ela traduz um significado, um sentido da marca. Ela traduz a persona da marca, ela entrega para o seu consumidor o que a marca representa. Pérez, 2007, fala que uma identidade visual mal planejada é facilmente esquecida por nós. E correto. Algumas identidades visuais elas são tão mal planejadas que elas acabam que se tornam um meme e acabam se tornando memoráveis, por assim dizer. Mas não é bem o que uma marca almeja quando planeja uma identidade visual. Alguns elementos da identidade visual, segundo Pion, são a cor, a tipografia, símbolos, que ele caracteriza como vários tipos de símbolos, como símbolos tipográficos, símbolos figurativos, ícones e pictogramas, que esses últimos 3 são mais para quando você quer fazer uma identidade visual, onde vai ocorrer uma sinalização, onde você precisa de ter esses pictogramas para sinalizar coisas num site, um aplicativo, uma sinalização de evento, por exemplo. Na idealização da identidade visual, a gente tem primeiro o briefing, que já foi apresentado, a coleta de dados / pesquisa, que foi apresentado como contexto, conceituação do projeto, que vai vir a seguir, a elaboração das propostas preliminares, que eu vou apresentar no manual, alterações e implantação. Partindo para a pesquisa dos conceitos, o primeiro conceito que veio à mente foi o retrofuturismo. O retrofuturismo, ele é um movimento que não tem uma data específica assim. Ele surge em 1950 para 1960, 70. Tem vestígios de obras até de 1939. Então, tipo assim, ele é meio que atemporal. O retrofuturismo é um sentimento de nostalgia em relação ao passado. Esse sentimento ele vem com base dos artistas, da arquitetura, da moda, do design gráfico, do cinema. Tudo isso eles colocaram na visão do futuro deles, e o retrofuturismo ele surge a partir do momento que essa expectativa de futuro ela é quebrada. Você não tem esse feito no futuro. Você não tem essa concretização desse futuro imaginado por eles. Aí você tem esse retrofuturismo, que é esse sentimento nostálgico de, pô, poderia ser assim. E aqui eu trouxe algumas obras de Arthur Hepbauer, de 1939 e 1956, são capas de uma revista chamada Motor Magazine, uma revista de carros, muito famosa na época, onde ele usa muitas cores fortes atrás, que contrastam muito com esse escuro do cinza. Ele gosta muito de jogar esse escuro do cinza para iluminar os carros, na verdade, né? E sempre tem nas obras dele, sempre tem esse desafio à gravidade, que você pode ver formas muito elípticas e tudo mais. E em contrapartida, eu também trago Sid Mead, que é outro artista do retrofuturismo, que usa paletas monocromáticas em suas obras. Aqui a gente tem o pôster dele para Blade Runner,
e o para Tomorrowland, onde ele usa vários tons de verde em Blade Runner e vários tons de azul em Tomorrowland. E você pode ver que as formas elípticas se mantêm, a velocidade se mantém em Blade Runner. Você vê uma ternura no Tomorrowland, mas você vê o desafio à gravidade com esses topos que se afinam e vão para cima. Em contraparte também a gente temos o Vaporwave, que é um movimento mais recente, é um movimento de 2010, e ele é uma negação ao capitalismo. O Vaporwave, ele junta todo o início da internet. Em 2010 a internet obviamente já estava bem difundida, mas ele pega esse sentimento de surgimento da internet, usa vários efeitos sonoros, porque o Vaporwave ele foi um movimento que surgiu na música, em conjunto com o gráfico do Vaporwave. E na identidade sonora do Vaporwave, ele usa muitos elementos sintéticos na voz, na batida, no beat. Fora isso, ele também usa várias cores muito fortes, muito vibrantes, com colagem, que lembra muito praia, lembra muito poluição, por assim dizer, esse sol vermelho queimando, fim dos tempos, sabe? É meio que uma crítica à sociedade de consumo da época. Aqui eu trago 2 capas de álbum, né? A do Blank Banshee, de 2016, e essa que eu não sei pronunciar porque está em grego. Eu tentei traduzir no Google, não consegui. Do artista Summer of Rays, 2013. Agora que a gente já viu o que é identidade visual e o contexto histórico na qual a identidade visual vai estar inserida, eu vou apresentar a drag, né? A OA. A gente já vê elementos retrô na OA, né? A gente vê aqui um look totalmente inspirado nos anos 80, super neon, super colorido. Ela aqui de cosplay de Kill Bill. E na maquiagem dela, ela também usa elementos dos anos 60, dos anos 70. A maquiagem dela não é 100% atual, como também não é 100% retrô. Às vezes ela coloca um elemento mais diferenciado, como essa sobrancelha cortada, a boca é sempre uma boca escura. E ela gosta muito de brincar com esse jogo de cores e escuro, que é o que a gente vê no retrofuturismo, que tem muita cor e muito preto, e é uma coisa meio gótica, assim. Eu vou começar agora a trocar para o manual. Baseado no que a OA é, né? Que a OA é essa persona meio geek, meio otaku, meio gamer, e nos movimentos apresentados, a gente escolheu referências atuais onde encontramos esses movimentos. Aqui a gente tem a imagem clássica do Vaporwave, que é esse sol no fundo com a cidade, e esse fundo, esse chão meio tecnológico. Os Jetsons, que era um desenho muito famoso, ainda é, né, mas já foi reprisado milhões de vezes. Itens colecionáveis, como esses gelinhos da Coca-Cola. A Moeba, que é uma coisa muito pop, muito colorida. E aqui a gente tem o mais atual, que são as linhas de skin de League of Legends, Embalos no Espaço, que é uma linha completamente inspirada no disco dos anos 80, com essa pegada de gosma, de vaporwave, tem todo esse contexto. Aqui a gente já começa o processo criativo da identidade. Nota que a gente começou com umas formas mais retas, e essa forma ela meio que foi abandonada ao longo dos esboços para algo mais fluido e gosmento, porque se achou que era a melhor opção, e esse terceiro é o último dos esboços, é o que foi definido como o esboço que seria a logo. E partimos para a malha construtiva. Na malha construtiva, eu usei formas elípticas nos ângulos de 15, 30 e 45 graus, como vocês podem ver, para compor todo o logo. Alguns estão para a direita, outros estão para a esquerda, mas são sempre nesses ângulos, para poder dar uma forma mais fluida e sem necessidade de pontas. Aqui no canto esquerdo, podemos ver a logo como está em cinza. A área de proteção. A área de proteção escolhida foi usado o olho do O como proteção e colocado ao redor para que outras coisas não invadam. A área de proteção é importante porque vai delimitar até onde outros objetos, outros elementos podem invadir o espaço da logo. O limite de redução. O limite máximo foi de 150 pixels. Menos que isso, foi visto que parecia uma mancha
justamente por essa forma fluida, pode ser considerado um defeito, mas eu não acho que seja, porque a intenção realmente é que a logo ela pareça uma mancha, pareça uma gosma, uma coisa fluida que foi jogada assim, apareceu o OA. Aqui é a logo, simplificada. Esse é o padrão... Meu Deus. Esse é o padrão cromático escolhido. Por escolher essas 4 cores. O laranja e o rosa, eles são muito presentes no Vaporwave, principalmente, naquele degradê entre laranja e o rosa. É muito, muito, muito presente. O azul também é muito presente no retrofuturismo, e aqui ele tá com a função de criar um contraste, porque todas as outras 3 cores são cores muito fortes, muito intensas. O amarelo, ele vem, mas ele vem meio verde, meio opaco, meio pastel, justamente para não ficar tão gritante, já que as outras 3 cores são cores neons, de fato, elas são feitas para brilhar no escuro, porque a intenção é estar numa boate, no carnaval e tudo mais. E, além disso, essas cores elas são muito presentes no verão. A gente tem que lembrar que é um álbum de carnaval, então vai ser verão. São cores muito presentes. Elas são presentes também na identidade visual de protetores solares, por exemplo, e na forma comunicativa que muitas marcas encontram para fazer sua publicidade nessa época. Aqui temos as versões monocromáticas da logo, nas 4 cores, no preto, no branco e no cinza. A tipografia escolhida foi a Arista 2.0. Por quê? Porque a Arista ela é uma tipografia cômica, ela é uma tipografia meio geek, só que meio techno também. Ela não tem pontas, ela é toda redondinha. Ela tem umas ligações muito legais, como, por exemplo, não vai ter aqui, mas as tipografias elas se ligam, tipo o S com O, ele se liga e forma um símbolo, e isso é muito legal para esse tipo de projeto retrô. E ela não é uma Comic Sans. Aqui tem os usos incorretos. Aqui a gente está vendo... Desculpa. Aqui a gente está vendo o teste de contraste. O que funciona e o que não funciona. Aqui são ela é aplicada em cores mais pastéis. Não passa. Aqui é sobre deformidade da logo, não rotacionar, não arrotar, não esticar. Aqui é as aplicações do encarte do possível, como seria o possível álbum da OA. Aqui são bonés com o símbolo, com a logo da OA. E pochetes, que está super em alta. É isso, obrigado. Microfone, desculpa. Ai, minha voz sumiu no final. Parabéns, Anderson, pela apresentação. Obrigado. Obrigada pela apresentação do seu trabalho. E como é de praxe, no protocolo das apresentações de TCC, após a defesa do aluno do seu memorial de projeto, nós temos a avaliação, a arguição da banca, tendo início pela avaliadora externa, que é a nossa convidada, a professora Gisele Araújo. Eu vou passar a palavra, fique à vontade, Gi, para fazer suas considerações. Estamos aqui para ouvi-las. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer, né, a Camila pelo convite. Queria agradecer ao Anderson, à professora Geni, por fazer parte, né, desse momento, a todos que estão presentes aqui. E dizer ao Anderson que fique tranquilo, porque, como Camila estava falando no início, né, a gente está aqui para colaborar. Então, muitas vezes as pessoas pensam que quando a gente fala que algo poderia ser de maneira tal, ou que faltou alguma coisa, é uma crítica, né? É um defeito. Eu nunca vejo como defeito. Tá? Projeto eu nunca vejo como defeito. Eu vejo como possibilidades, porque se a gente fosse fazer, qualquer um que está aqui, né, todos são da área, qualquer um que está aqui fosse desenvolver uma marca com o mesmo briefing, sairiam várias soluções diferentes. Algumas poderiam ser aplicáveis, outras poderiam não ser aplicáveis,
né? Mas não existe um resultado único, não existe uma única possibilidade. O que a gente faz, esses nossos comentários, essas nossas observações, são para contribuir, né? Para que seu material, não só o manual, não só a aplicação da sua marca, porque ela é sua, não só por você ser autor, mas por você ser a persona da marca, né? Mas e também o material que é o material do relatório técnico, né? Que vai ficar na biblioteca da instituição. Então, de maneira geral, eu achei o teu trabalho muito bom, gostei do tema, até falei para a Camila quando ela me chamou, me convidou, né? Porque a gente está num momento muito importante de transformação na sociedade e que eu acho que a gente precisa ver mais projetos assim, não necessariamente de drag queens, mas voltados para as discussões sociais. Obviamente, levando para a questão midiática, levando para as possibilidades. Porque a gente tem uma Pablo Vittar, como até você cita no seu projeto, né? Tem uma Pablo Vittar, tem uma Glória Groove, como drag queens, que fazem muito sucesso, mas que são, assim, exceções à regra, dentro de um nicho. Que a gente sabe que é preciso a gente ver mais, né? Mais profissionais, mais pessoas, mais personagens nesse sentido, que se façam presente e mostrem o seu talento. Eu vi o seu canal do YouTube, né? Achei, ouvi as músicas, os clipes que tem lá das duas músicas, e vi que você tem uma estética, uma batida, porque, na verdade, eu busquei o canal do YouTube para entender uma colocação que você faz na introdução, que você faz uma colocação no primeiro parágrafo, um comentário sobre a questão do funk, né? Que até então eu não tinha entendido. Eu acho que é na página 10, na página 8, né, a introdução. Na página 8, você diz que vai focar em marchinhas, mas para fugir, né? Não necessariamente que seja igual ao funk. Agora travou aqui, meu negócio não está aparecendo a página 8, está tudo branco. Vamos lá. Que você fala que não necessariamente o funk. E eu fiquei pensando assim, por que ele citou o funk aqui? Porque está totalmente fora de contexto nesse primeiro parágrafo. Eu não tinha entendido. Né? Então, depois eu fui conhecer, fui no Instagram, eu fui no canal do YouTube, para poder compreender por que você estava falando lá do funk. E, continuando na introdução, vou aproveitar. Abriu aqui. Quando você diz que com letras curtas e de fácil memorização, sem necessariamente ser funk. Né? E eu achei que nem todo funk tem letras curtas e de fácil memorização, e nem o gênero funk é o único que tem letras curtas e de fácil memorização. Né? A gente vê, por exemplo, os sertanejos bombando aí, que são letras curtas, de fácil memorização, que está na boca do povo, e eu achei um pouquinho fora de contexto aí essa frase, não entendi, por isso que eu fui buscar para compreender o que você dizia. No segundo parágrafo, você fala sobre a questão da necessidade mercadológica, sobre a transformação, sobre a questão da pandemia, mas eu acho que falta aí você fundamentar, porque está muito pessoal, assim, está muito a sua opinião. Né? Você está dizendo tudo que você viu, que você enxergou, ou até mesmo que você tenha pesquisado, mas você não diz de onde você tirou essa conclusão, como você chegou a essa conclusão, né? Quem fundamenta isso? Você viu alguma matéria, alguma pesquisa, algum dado que fala sobre isso, que apresenta essas informações de maneira que você chegou a essa conclusão? Tá? E no último parágrafo, falando da introdução, no último parágrafo você fala sobre para conseguir alcançar o objetivo, será feita uma análise atual do ambiente fonográfico no eixo pop-funk, uma breve análise de elementos gráficos, tarará, dos álbuns pop dos anos 80, 90 e, né,
e 2010. Eu confesso que eu não consegui enxergar no seu trabalho essa análise. Eu busquei isso, eu não vi essa análise, não. Né? Eu procurei do ambiente fonográfico, do eixo e tal, e não encontrei isso no seu projeto. Que mais? Com relação à introdução, é isso. De maneira geral, como eu disse, eu acho que o seu projeto está bom, mas ele precisa de alguns ajustes, né, para poder ele ficar melhor compreensível. Porque eu li o material e senti falta de muitas coisas. Eu acho que tem muitas pontas soltas, entende? Algumas pontas soltas. Também indico, seu trabalho precisa de uma revisão linguística, tá? Porque, além de concordância e questão ortográfica, e alguns pequenos erros de digitação, poucos, tem algumas faltas de ligação de coesão textual em alguns momentos, pelo menos eu senti falta, certo? Deixa eu ver aqui, até exemplifiquei aqui um dos exemplos, tá? Dessa questão da linguística, que você diz assim, uma vez que será analisado os movimentos estéticos, né? E lá na frente, na introdução, essa questão aqui, ó, que fica, você fala assim, no segundo parágrafo, vários artistas do meio pop lançaram músicas tendo como referência como se tivesse faltando alguma coisa ali no meio do que você queria dizer, né? Lançaram e faltou alguma coisa ali. Tem parágrafos que são terminados com citações e eu acho que precisa você concluir esse parágrafo. Tem parágrafo que falta você ligar o assunto, dar uma deixa para o assunto seguinte, entendeu? E que você encerra e depois entra no assunto que, para quem está lendo, diz, opa, está faltando uma coisa aqui, para que eu possa entender de onde ele saiu aqui e para onde ele quer chegar, certo? Então, tem algumas coisinhas assim que precisam ser ajustadas. E a numeração, né? É outra coisa que me deixou bastante confusa, essa numeração. Que você coloca, por exemplo, deixa eu botar aqui, a página 10 que eu estava mesmo aqui. Página 10, por exemplo, aí, 4, projeto. Ok. Aí você vai para 5, classificação da pesquisa. Né? Eu acredito que isso seria 4.1, ponto, né? E assim, seguindo. Então, você tem os títulos e os subtítulos você dá sequência na numeração, não tem uma subnumeração. E isso confunde, porque quando você está falando aqui... deixa eu ver... Página 10, 11... 11... Pronto. Nesse número 7 aqui da página 11, que você coloca briefing, pesquisa, imagem interna e concorrência. Aí você começa com briefing, é número 8. Aí depois, o número 9 é pesquisa. Aí só tem 2 pontos, falta texto. Não tem nada escrito. Aí, o Camila brigou comigo por causa disso. Aí vem número 10, identidade visual. Então, assim, fica meio solto, né? E lá na frente, eu acredito que na página 15, deixa eu dar uma olhada aqui. Você volta um parágrafo para falar de briefing novamente. E você está falando ali já de idealização de uma identidade visual, que é um dos tópicos desse tema central que você fala, né, de briefing, de pesquisa, do título, e que você volta para o briefing do nada. Você está falando da identidade visual e você explica o que é a identidade visual, e entra em briefing. Aí eu disse, gente, esse briefing está fazendo o que aqui, se ele está lá no começo e é outro texto, né? Então, acho que precisa de uma organização. Está precisando organizar. Não é que o que você escreveu não está coerente, não é bacana. Está precisando ajustar, organizar, entendeu? O seu texto, para ficar melhor para compreender. Eu fiquei em dúvida, né,
sobre essa questão que você faz muita referência aos anos 90. Você faz muita referência aos anos 90. E isso me causou uma dúvida. Por alguns motivos, certo? Embora as marchinhas de carnaval elas sejam atemporais, até nos blocos de hoje em dia, no Carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro, que estão bombando recentemente, né? Os bloquinhos de rua todos estão trazendo marchinhas, tudo. Mas o auge das marchinhas é década de 40 e 60. E quando você traz esse termo de nostalgia dos anos 90 de marchinha, eu não consigo fazer essa ligação. Mas isso é uma questão minha. Pode ser que a professora Geni não tenha enxergado dessa maneira, certo? É uma questão minha porque nos anos 90, o auge do carnaval era escola de samba e axé. Repito, as marchinhas nunca deixaram de existir. Mas quando você cita que é uma referência à nostalgia que as marchinhas causavam na década de 90, eu não consigo fazer esse link. Tá? Uma questão pessoal, até pelo próprio retrofuturismo que você citou aí na apresentação e cita no trabalho, que ele surgiu, né, entre 60 e 70, não tem uma data definida especificamente, mas ele está ali, o auge dele foi 60 e 70, e a citação que você usou de Sullivan, que ele fala, né, que a citação é de 1999, e ele está falando da visão que se tinha 40 anos atrás. Então, se é de 1999, a visão que se tinha 40 anos atrás seria 1960, 1959. Certo? Então, eu fiquei meio confusa com essa questão da década de 90. Tá? Porque eu enxergo, como você falou aí na sua persona, referências da década de 80, neon, né? Enxergo na sua identidade visual referências do retrofuturismo, enxergo nos elementos que tudo que você justificou para construir a sua identidade visual, eu enxergo as referências. Mas eu acho que na fundamentação ela falta casar. Entendeu? Acho que falta casar isso aí. E a questão da metodologia, eu acho que você já respondeu na apresentação, que eu tinha colocado aqui, que você cita que descartou a primeira opção, que você estava usando mais elementos pontiagudos, mais prateados, alguma coisa assim, mas não diz o porquê. Simplesmente você diz que descartou, e aí na apresentação você achou que ficou melhor, mas eu acho que isso precisa em alguns momentos ficar mais explícito para quem está lendo, para compreender como é que você sai de um lugar para ir para o outro completamente extremo, né? Porque você estava fazendo referências pontiagudas, estava pensando em algo prateado, algo assim, e de repente você está em algo completamente colorido, todo orgânico, né? Então, acho que faltou essa pontinha. E para concluir sobre o trabalho, o memorial, que eu vou falar do manual rapidinho também, para não tomar muito tempo, para concluir, eu acho que a gente tem que ter cuidado em dosar as citações. Porque, como eu falei, falta alguma fundamentação teórica, falta algumas citações, algumas referências em alguns pontos, e tem outros pontos que você usa demais. Quando você está naquela parte de identidade visual, tem um parágrafo na página 13, que em 9 linhas você usa 6 referências. Você cita 6 vezes em 9 linhas. Né? O último parágrafo termina com a citação, com a citação, aí você tem 7 linhas que você coloca mais 4 citações e mais uma linha que é o início de outro parágrafo que já é mais uma citação. No meu ponto de vista, para um trabalho acadêmico, eu acho muita citação em um espaço muito pequeno. Tá? E quando você fala de Brian Bolland, na página 12, é importante, eu acho, porque você está fazendo a citação também, é uma PUD, presidente da Wolf Hollins, né? E você faz uma citação que é uma PUD de outro material. Então, eu acho que precisava dizer o que é essa Wolf Hollins, que nem todo mundo sabe que é uma consultoria de marca, que é de Londres, Nova York. Então, acho que poderia ter aí uma consultoria de marca, e citar o APUD. Porque provavelmente
pedaço que você pegou dessa pesquisa, já tinha sido citado em algum momento que essa empresa era uma consultoria de marcas, né? Então, com relação ao memorial, ao relatório, essas são as minhas observações, certo? Acho que a proposta é muito massa, você tem, né, você construiu, você tem a ideia, mas está faltando organizar essa ideia melhor de forma descritiva, ok? E para o manual de identidade visual, de forma geral eu gosto, mas eu acho que falta dois princípios básicos do design, que é trabalhar mais a questão da organização, do alinhamento, e que aí esse princípio de organização é talvez o mesmo que eu falei que faltou um pouco no seu relatório técnico, e o de proximidade. Você coloca numa página, por exemplo, redução máxima. E na outra página é que você coloca a ilustração com relação a isso. Então, acho que isso é importante, isso ficar numa mesma página, para que a pessoa que está lendo aquela linha que informa como ela não deve fazer ou como ela deve fazer, esteja vendo no mesmo momento ao que você está se referindo, né? Por exemplo, a gente encontra isso também, essa questão de proximidade, de falta ou falta dela, nas 4 páginas que você coloca como uso incorreto. Mesmo que lá tenha algumas aplicações que você considera que sejam as corretas, mas não está explícito para quem está olhando, porque o título da página é uso incorreto. Então, se eu olhar aquela página a princípio, eu vou achar que tudo ali é uso incorreto. Porque a página está dizendo uso incorreto e tem N retângulos com a marca aplicada, entendeu? E não fica claro para quem está vendo que quais são o uso correto e o uso incorreto. Eu acho que é importante indicar na aplicação a forma que ela deve ser aplicada. Por exemplo, você poderia dividir aquilo ali, colocar uso incorreto, que eu achei muito legal quando você coloca aqui, deixa eu ver aqui, a página 21. Quando você coloca aqui, distorção por achatamento, distorção por compressão, cores erradas, rotação, símbolo, você já colocar do lado a imagem. O que é essa distorção, para as pessoas verem, certo? Porque a gente tem que compreender que nem sempre o manual ele é visualizado e ele vai ser utilizado por um designer, né? Então, nem todo mundo sabe o que é uma distorção por compressão. Nem todo mundo vai saber o que é um achatamento, né? As pessoas vão achar que cor semelhante é a mesma cor e não é. Então, é importante estar a informação e do lado mostrando a que se refere. E ter setas indicativas, né? Rotação, para mostrar o que é um giro, né? Achatamento, né? Esticar. Então, é esse tipo de indicação que eu acredito que falta para ficar mais didático, certo? O que mais aqui? O uso, aplicação da marca. Eu gostei muito da marca, tá? Só tenho 2 observações com relação à marca em si. Eu acho que na legenda não deveria ser, mas é uma questão de visualização mesmo, de princípio de legibilidade. Não deveria ser só na folia, deveria ser OA na folia. Porque o ícone, o OA, eu consigo entender ele perfeitamente, mas porque eu li tudo que você fez. Se eu fosse ver ele sem ter lido, eu só ia ver o O e o A. O W, eu acho que ele não fica tão legível para quem não sabe que é OA, certo? Quando a gente coloca, se você colocar na legenda, deixar o OA do jeito que você fez e colocar na legenda OA na folia, as pessoas vão associar o OA do símbolo ao OA, e aí você pode usar só o símbolo numa aplicação responsiva, que eu acho que falta também aqui no seu manual, tá? Quando for utilizar algo responsivo. Então, eu acho que são pequenos detalhes que fazem diferença, certo? E na legenda, no texto, eu tiraria
o azul por trás. Mas também não é obrigatoriedade, é só uma sugestão. Porque eu acho que quando isso reduz, fica parecendo erro de registro, você não consegue ler. Entendeu? Do símbolo, tudo bem, porque ele é grande. Mesmo que reduza, ele dá para você ver que são coisas distintas. Mas na legenda vai parecer que é um erro de registro, vai parecer que é uma falha. E vai ficar ruim para ler, porque tem gradiente também, a tipografia ela é meio bold, certo? E nas aplicações, para finalizar, acho que nas aplicações do manual, quando você coloca as aplicações, eu acho que é muito interessante, mas você não colocou nenhuma aplicação com a marca preferencial. Todas as aplicações foi necessário você botar um contorno branco. Tá? Então, acho que é interessante colocar também a aplicação com a marca preferencial e ter uma página para você indicar onde é que esse contorno vai ser aplicado, quando ele tem que ser aplicado e como ele vai ser aplicado, porque faltou isso também, certo? Você coloca nas aplicações da pochete, né, dos bonés, ele está sempre com contorno branco, mas a gente não sabe a distância, não tem o formato, certo? Então, acho que isso está faltando. No geral, é isso, tá? Acho que seu trabalho é muito bom. Basta alguns ajustes, que não são ajustes tão grandiosos, quer dizer, não sei o que vem com a professora Geni, mas eu dou parabéns a você pela proposta, parabéns pelo trabalho, né? Não só o trabalho que você fez da proposta da identidade visual, mas o trabalho que você realiza como drag, e desejo muito sucesso a você em todos os campos. Tá? Parabéns e obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professora Gisele, por todas essas considerações aí que vão aprimorar demais o trabalho de Wenderson. O Wenderson dando spoiler aí, dizendo que Camila já tinha reclamado comigo disso, né, Wenderson? Tenho vergonha, rapaz. E ele fala... Eu não tenho dúvidas. Eu conheço Camila há muito tempo. Por causa disso. Eu conheço Camila há muito tempo. E quando eu vi o seu projeto, quando eu vi o material, eu disse, Camila puxou muito a orelha desse rapaz. Mas... Olha a cara dele. Mas, muito obrigada, Gi, por todas as considerações. Algumas coisas realmente tínhamos conversado, né, Wenderson? Sim. E aí, mas a gente vai continuar essa conversa mais para frente, após a banca, com todos esses conselhos que vão nos ajudar muito a aprimorar o trabalho. Eu agradeço muito todo esse olhar cuidadoso da professora Gisele. E vou passar a palavra agora para a primeira avaliadora, a professora Geni Pereira dos Santos, e estamos ansiosos por ouvi-la também. Obrigada, Geni, pela participação. A palavra é toda sua. Olha, eu que agradeço, eu nem vi que meu microfone estava desligado, mas você desobedeceu o Wenderson, não é? Isso. Você desobedeceu a sua orientadora e você mostrou isso. Tá vendo? Ela me disse. O impulso. Eu devia ter ficado calado. Não pior essa situação. Ele que fala, minha gente. É impulso. E ainda, né, assumiu aí publicamente que desobedeceu. O Wenderson. Olha, gente, eu só tenho a agradecer, né, desse convite. Não é sempre que eu recebo convites para trabalho de identidade visual, mas eu aceito bastante, porque a moda também trabalha bastante com identidade visual, isso constrói sentido, né? Tanto marca como moda, eu vejo dois nichos muito próximos, né? E gosto muito quando vem um trabalho dessa área para mim, né? Então, veja só, eu fiz uma avaliação também minuciosa, assim como a Gisele, mas eu vou deixar o que foi dito pela Gisele como aprovado, no sentido da apresentação do manual, né, do manual da identidade visual, e das colocações que ela viu de ajuste da marca, porque ela
ela bem sabe, né, desses ajustes para que a marca funcione na prática, não é só questão de sentido, construção de sentido, mas que funcione na prática, né, nas diversas adequações que a marca vai sofrer ao longo das suas aplicações, né, que pode ser inúmeras. Então, eu fiz uma leitura do seu trabalho, fiz algumas marcações de algumas orientações dentro do seu trabalho, eu adoro fazer isso, deixar recadinho naquelas abazinhas de comentário, né? Adoro deixar ali, e também eu faço um parecer, né? A gente não deixa de ser parecerista, né, Camila? Né, parecerista para tudo. É. Então, eu fiz um parecer que eu posso entregar os dois para vocês, se quiserem seguir, né? Algumas coisas eu acho que tem que seguir de orientação, e outras também ficam a critério da orientadora e do orientando se é conveniente ajustar ou não. Então, eu vou começar por falar do meu parecer e depois eu falo especificamente do que eu vi dentro do relatório, tá? Então, de maneira geral, eu vi como um ponto favorável, primeiro, a escolha do design na área da fonográfica, que eu vejo como um mercado promissor para o design, principalmente nessa transição que a gente está passando, que antes a gente tinha a capa do vinil, não é? A capa do vinil, que era um encarte, vinha até um álbum, imagens grandes, não é? Que a gente poderia pegar, folhear, às vezes vinha um vinil duplo, com dois vinis, né? 2 discos. E aí a gente passou a ter fitas, depois das fitas, aquele encarte ficou menor, né? A gente teve que se adaptar. Nesse processo depois desse processo surge o CD, que aí segue a mesma linha de linguagem das fitas cassete, né? Num encarte menor. E agora, acredito eu, que a gente vai sofrer uma transição desse CD, que já está sofrendo, a gente já vê, os computadores já não trazem mais CD. A nossa música agora, ela é virtual, ela está na nuvem, né? Você ouve e as imagens, o papel da imagem fica a partir do meio que você traz essa audição, né? Como um Spotify ou qualquer meio desses que tragam juntamente. Então, a imagem, o trabalho do designer, ele vai ter que se adequar a essas novas tecnologias que vão surgir, né? Então, eu vejo como um mercado promissor. E eu acho que um ponto favorável, principalmente, é da escolha da representação, da valorização da drag queen. Isso, cada vez mais, eu acho que é um ponto que nunca é demais, porque o preconceito está aí, né? Então, nunca é demais a gente bater na mesma tecla, até a gente não ouvir mais falar alguma menção pejorativa com esses artistas, com esses personagens que estão aí sendo representado ou representando né, algum traço de transformação na nossa sociedade. Então, eu acho isso bastante favorável no trabalho de vocês, no trabalho de uma maneira geral. Um outro ponto, eu vejo o percurso que foi tratado, foi fundamental, né? Foi base e podemos dizer fundamental, mas isso não quer dizer que não tem ajustes, né? Eu vejo como ponto favorável o método a descrição do método, né? Falar sobre design, trazer Rezende como um autor fundamental para tratar sobre isso, a fundamentação teórica do que é identidade visual, qual é o seu papel, isso aí eu achei bastante interessante essa parte. Aliás, foi a parte mais bem escrita que eu vi no seu relatório.
Então, o resultado no relatório também é bem apresentado. Eu não sei se esse relatório deveria ter tanta diferença do manual de identidade, porque, na verdade, eu não sei como é que esse manual de identidade vai ser representado na biblioteca, né? Porque, na verdade, o memorial vai para a biblioteca, mas o manual de identidade eu não sei como é que ele vai ficar. Não sei se Camila tem alguma resposta para isso, depois ela diz. Então, nos apêndices. Na biblioteca fica nos apêndices do memorial. Mas aí, mesmo nos apêndices, eu senti falta de ver algumas outras demonstrações de redução da marca no relatório, no memorial, sabe? Que eu acho importante mostrar que o designer se preocupa com essas alterações, com essas especificidades de aplicação da marca. Então, aí eu vi, isso ficou separado lá no manual, e no relatório a gente não tem tão bem explicado quanto no manual, é claro, mas eu ainda acho que poderia ficar até melhor, né? Ficaria bem melhor. Quanto ao resultado da identidade visual, eu acho um resultado bastante razoável, né? De razoável para muito bom, quando a gente considera que o TCC é um trabalho científico de graduação, né? E que é um trabalho de baixa complexidade, né? Então, ele tem que mostrar, pelo menos, a percepção base do entendimento do aluno ao longo do curso, o que é que ele aprendeu, que ele pode demonstrar ali. Então, o curso de graduação, ele tem suas limitações, mas também tem muito que trazer aí e colocar como aprendizado nesse trabalho do TCC. Então, eu vejo como um trabalho de razoável para muito bom. Eu não consigo dizer exatamente, intitular que nível, mas é um trabalho muito bom que só precisaria de algumas adequações. Do ponto de vista das adequações, assim como o Gisele, eu vi que o texto precisa de uma revisão geral, e isso é muito sério. Por que eu estou dando essa entonação? Porque eu vejo que esse menino, ele é mais projetista, mais da área de botar a mão na massa, do que mesmo sim, um designer cientista que vai definir, que vai investigar, que vai interpretar. Eu acho que ele é muito mais a mão na massa. Trazendo o briefing para ele, ele faz toda a história. Mas botar em pauta esse briefing e detalhar isso com a técnica acadêmica, eu acho que é a parte que não está muito bem resolvida no trabalho. Então, são a concordância, a conjugação dos verbos, as expressões técnicas, às vezes ele faz algumas expressões coloquiais, né? A pontuação, tem muitos assim, erros de pontuação grave, frases enormes com 5 linhas, que são bipartida só com vírgula, você não tem, às vezes fica até confuso entender o que ele está escrevendo. Então, necessariamente, gente, sem hesitar, merece uma revisão, né? Uma revisão geral no texto de tudo que vocês imaginarem, inclusive daquelas colocações da numeração de título e subtítulo. A gente vê que é um subtítulo, mas ele avança na numeração do título, né? E essas colocações a Gisele até colocou, né? Outros pontos a ser observados e adequados são os pontos que relacionam o plano de investigação, ou seja, a contextualização do problema de design, definição dos objetivos, ao entendimento do conceito e a aplicação desse conceito no design. Eu acho que tem um hiato aí entre esses dois momentos, né, do percurso do trabalho. E aí eu vou mostrar bem detalhadamente, que vem, por consequência, por falta dessa relação entre a contextualização
entendimento do problema, né? A construção conceitual, ele não deixa muito claro em algumas coisas, alguns conceitos do estilo da drag queen, não é? Que vocês pronunciam com... Tem várias pronúncias. Como é que vocês pronunciam? O quê? Oa. Oa, isso, oa. Eu imaginei que fosse oa, mas eu queria ter certeza dessa pronúncia. Então, eu vejo muito por aí, né? De uma maneira geral. Da maneira específica, eu já falei com a relevância, né, da área, mas do tema, né, também tem uma relevância, que é o tema carnaval, que é uma festa muito valorizada, né, em Pernambuco, por exemplo, muito valorizada no Brasil. E em Pernambuco, essa questão da identidade visual, as novas formas de linguagens, né, as linguagens artísticas, ela é muito valorizada no carnaval, não é? Não é você só se fantasiar com aqueles personagens antigos que já estão dentro da história, que a gente já percebe, né, já compreende, é fazer novos personagens. Isso o nosso carnaval tem muito vivo isso. Então, o tema é fantástico, né? Então, num segundo ponto detalhado, eu faço uma observação ao título, né? O título é Oa, na folia, eu acho maravilhoso como abertura, cartão de visita, né? Um título início fantasia, que chama a atenção do pesquisador, e como subtítulo, identidade visual do EP de carnaval. Aí eu coloco só uma questão, gente, e me incomoda muito, pode não incomodar vocês, mas me incomoda a abreviatura do título, né? O EP de carnaval, né? Então, isso porque quando a gente, daqui a uns 10, 20 anos, quando a tecnologia mudar, as pessoas vão, o que é EP? Pode chegar e se deparar com seu trabalho e perguntar, o que é EP? Né? Então, num título, é importante que o título apresente o tema e o objeto de estudo, né? Principalmente os dois, assim, o objeto de estudo e o tema, isso de uma maneira clara, né? Geralmente procura-se... O título é uma coisa muito difícil de fazer, tanto que a gente deixa para o final, que realmente não é fácil a gente representar todo um trabalho de um semestre todo, toda a complexidade por um título, que ele venha com uma frase, né? Representar todo esse trabalho. Então, vocês pensem bem se vale a pena deixar o EP e substituir, né? Ou mesmo fazer, como é um subtítulo, você realmente deixar de colocar a abreviatura e dizer mesmo o que é um EP. Então, veja só, na definição do problema, eu senti falta de alguns termos e estilos na apresentação das imagens e referências. Por exemplo, você fala de todas as referências que você vai buscar, mas em termos históricos, você só cita, você não descreve. Então, eu coloquei vários pontos, né, dentro do seu trabalho, um momento em que você faz isso. E aí eu falo isso na introdução. Está passando um carro, gente, aqui. Um carro de venda na rua. Então, eu coloquei aqui algumas observações na introdução. A introdução é importante, sabe, o Anderson. O Anderson ou o Whindersson? O Whindersson. O Whindersson, não é? O Whindersson. Pode falar o Wendy, é mais fácil. O Wendy. Isso. Eu sou ruim de nome. Olha, não, pode falar o Wendy. Eu vejo a imagem do trabalho dele na minha cabeça, mas o nome dele eu não vejo. Eu sou mais da imagem. Veja, a introdução, por exemplo, o resumo e a introdução, para um pesquisador, são talvez os primeiros e os únicos materiais que ele lê de um trabalho. Então, o resumo e a introdução e a conclusão
conclusão, quando a pessoa se interessa mais ainda, vai lá, corre para a conclusão para ver o que é que ele concluiu daquele problema, né? Então, eu acredito, não, eu tenho certeza que as pessoas, os pesquisadores, devem caprichar no resumo, na introdução e na conclusão. Não pode ter o mínimo de erro possível. É importante que você veja o mínimo de erro possível, se possível não ter erro nenhum, né? Está claro, uma escrita técnica clara. Então, se você olhar para o trabalho, eu fiz muitas correções na introdução, que é apenas uma página, né? Eu vi coisas que a Gisele também viu. Esse último texto eu não entendi. Eu marquei aqui, tá? Inclusive como escrita confusa. Alguns termos colocados como alguns verbos mal colocados, alguns erros de pontuação, isso atrapalhou essa leitura que deveria ser uma leitura clara, né? E bem informada quando se fala de introdução. Introdução é o cartão de visita do seu trabalho. Ele resume seu trabalho, né? Praticamente. Então, tem algumas coisas aqui que eu vou citar só um exemplo. Você diz assim, bem do início, né? O projeto se trata da logo, título para o EP, aí coloca entre parênteses mini álbum. Até aí eu não sei o que é EP e eu não sei se esse mini álbum é de quê. Da OA PRU, que usa PRU, que é coloquial, Carnaval de 2023. Tendo como objetivo despertar o sentido de nostalgia. É esse um ponto que eu vejo lá para frente. Em nenhum momento você descreve, nem pega nenhum autor que lhe fundamente para lhe dizer o que é sentimento de nostalgia, né? Porque nostalgia, para algumas, se você for lá no dicionário, nostalgia não é um sentimento bom, necessariamente bom. É um sentimento de sofrimento, de saudade que traz sofrimento. Então, se esse sentimento de nostalgia ele é dúbio em várias significações de alguns autores, é importante que você diga qual é seu entendimento de nostalgia. E aqui eu vejo que é um entendimento geral, sem se preocupar se esse entendimento é dúbio ou não. Então, eu gostaria que você se preocupasse com isso. Depois dessa frase, é que você diz: as músicas trarão referências de músicas antigas. Aí você diz na introdução: ora, que músicas são? E quais são as antigas? Aí de carnaval, aí eu vou logo para aquela questão de Gisele, de carnaval de 80 e 90, né? Quer dizer, essas músicas antigas são de 80 e 90 ou elas já foram revisadas e revividas de um tempo passado em 80 e 90? Então, isso não está claro. E eu vejo com muita estranheza também, ainda na introdução, esse final dele colocar sem necessariamente ser funk. Isso aí eu vou bater na mesma tecla porque a Gisele bateu, porque eu também achei muito estranho. Wender, eu acho preferível você excluir isso, sem necessariamente ser funk. Não precisa disso, porque se você deixar, parece que você está com certo preconceito com funk. E um trabalho científico, você não pode se posicionar dessa maneira. Pega mal você se posicionar dessa maneira. Então, é melhor você tirar essas colocações do que se tirar não faz falta. Eu indicaria, a sugestão é que você retire, e eu acho que fica com melhor tom o seu trabalho sem essa menção, né? Que necessariamente não é funk. Né? Então, Gisele foi mais além, né? Que ela foi lá no YouTube ver por que ele não quer funk, né? Por que ele quer tirar funk desse entendimento? Então, um relatório, ele também, você não tem que estar saindo para a linha, para os ambientes digitais, né? Para você entender o seu trabalho. Eu acho
que o seu trabalho tem que ser respondido aqui mesmo, nesse relatório. Se o leitor quiser saber muito mais, depois ele vai e entra no ambiente virtual para saber muito mais. Então, eu tenho muitas colocações aqui na introdução. Essa introdução tem que ficar impecável, tá? Então, deixa eu ver aqui outra coisa que eu coloquei. Eu coloco até um texto aqui no meu parecer sobre a introdução, que a falta de organização das ideias na escrita e erros de concordância e pontuação traíram a comunicação do texto. Ou seja, se tivesse sido bem escrito, poderia ter uma conotação bem melhor, né? Um entendimento bem melhor, menos confuso, e não mereceria de tantos ajustes. Então, veja, nos objetivos, eu vi alguma coisa no objetivo geral, algumas coisas em cada um deles, né? Eu vi que no objetivo geral ele é descrito assim: elaborar a identidade visual para o álbum de carnaval da UOA Drag, artista caruaruense. Para corrigir a falta do que esse álbum é álbum que eu vejo já lá na introdução. É álbum de músicas, é álbum de imagens, é álbum de looks, o álbum pode ser de qualquer coisa. No início de um texto acadêmico, você não pode falar sobre um objeto e não defini-lo. É preciso definir para o leitor já saber o que é. Quando chegar lá no objetivo, ele já sabe o que é, né? Então, eu sugiro que nesse objetivo geral você acrescente álbum de músicas de carnaval. Então, ficaria elaborar a identidade visual para o álbum de músicas de carnaval da UOA Drag, artista caruaruense, né? Ficaria bem mais claro, bem mais incisivo. Então, dos objetivos específicos, eu vi que o primeiro objetivo específico parece mais parte do processo do que um objetivo em si. Esse processo está implícito no processo de design, então não sei se caberia esse primeiro objetivo estar aí como um objetivo. Eu acho que esse entendimento do design e do brand, né, é um entendimento que está dentro do processo a partir do método que você escolheu. Então, não sei se esse primeiro objetivo é mais parte do processo ou se ele é um objetivo mesmo. Isso não deveria ser, no meu ver, não deveria ser um objetivo, porque isso você tem a obrigação de saber, não é? Então, o objetivo é o que você quer alcançar com o seu produto, né? com o seu trabalho. E esse entendimento do design e do brand faz parte do processo para você entender o que você quer alcançar, certo? Então, no segundo objetivo, você coloca conceituar e analisar os movimentos estéticos vaporwave e retrofuturismo, né? Esse objetivo ele possui 2 verbos, conceituar e analisar. Se ele possui 2 verbos, então significa que ele tem 2 ações, ou seja, 2 objetivos aí inclusos num só. Então, ou você desmembra, né, o objetivo, ou você faz com que na escrita você fale como se você analisasse a percepção do conceito, da geração do conceito. Ou seja, integrasse, eu não sei se Camila está entendendo mais ou menos que eu, para não desmembrar, não ficar mais 2, né? Usar o termo analisar para compreender o conceito, a representação do conceito, alguma coisa desse tipo. E no quarto objetivo, tem um terceiro, eu não falei nada sobre ele, mas ele vai ser adequado na medida que vocês vão trabalhando, mas o quarto objetivo, que é desenvolver logo e projeto de identidade visual com especificações da marca e aplicações apresentadas no manual. Eu sugiro que você adeque
o verbo desenvolver para elaborar, constituir, realizar, projetar, porque desenvolver é fazer algo que já é desenvolver algo que já está pronto, né? É pegar algo que já existe e desenvolver algo, né? Um processo desenvolver. E o que você vai fazer é uma elaboração de um projeto, uma realização de um projeto. Então, eu recomendo trocar esse verbo desenvolver para um outro mais adequado, que é projetar, elaborar, né? Constituir, realizar, criar, não sei. Aí vocês é quem se coloca. Os métodos, em termos do método, eu achei bastante adequado ao processo do trabalho que você utilizou, né? Esse método eu achei adequado. Mas, assim, enquanto... deixa eu ver mais aqui. Mas, assim, eu ainda recomendo que a parte do tópico 7, que é briefing, pesquisa, imagem interna, concorrência, apesar de ter sido mais bem escrita do que outras partes do trabalho, e ter poucos erros, como eu vi na introdução, que tem muitos, né? Mas, mesmo assim, ele deve ser revisado, né? Eu alerto nisso aí, para que a coisa fique... bem aceitável. A justificativa, gente, eu estou indo ponto por ponto. Na justificativa, eu vejo que ela é bem generalista, que eu acho que essa justificativa generalista ela cabe em qualquer trabalho, né? Eu acho que você tem que colocar qual é o diferencial do seu trabalho. É a contribuição para o cenário artístico do LGBT? É o quê? Qual é a principal? Qual é uma das contribuições que o seu trabalho vai trazer para a sociedade, para o design? Eu acho que aquela justificativa que está ali é muito generalista para a qualidade do seu trabalho. Ou seja, você deixou de dizer coisas bem importantes que estão ali implícitas no seu trabalho como justificativa do seu trabalho. Então, eu acho que você poderia dar uma melhorada nessa justificativa. Na conclusão, eu vejo uma outra coisa, já vejo o inverso, né? Eu vejo que no texto da conclusão apenas são citados pontos positivos do projeto, como se fosse perfeito, né? Nenhum projeto é perfeito, nenhum trabalho apresenta... Todo trabalho... parece que ele fica lá em processo, né? Se você for vê-lo daqui a 2 anos, você vai querer mudar. Se você for há 3 anos, você vai dizer eu odeio. Se você for ver daqui a 10 anos, vocês não querem ver mais. É um processo. Então, ele tem pontos, e você sabe muito bem quais são os pontos positivos e negativos do seu próprio trabalho. Esse posicionamento crítico na conclusão é muito importante. Então, cabe você falar também da trajetória do projeto, o que deu certo, o que não deu, as dificuldades, os desafios, e, por fim, como é que esse trabalho pode contribuir para o design da identidade visual e contribuir para outras cenas, outros cenários possíveis aí que seu trabalho toca nesse problema, né? Na contextualização do problema. E, por fim, gente, eu vejo que, nas referências, alguns autores que você cita no texto, eles não aparecem mencionados na referência, tá? Então, é importante observar se você colocou todos os autores que que é referência dentro do texto, se ele está descrito lá na referência, que é o ponto final do trabalho. Certo? Então, é isso. Se vocês quiserem, eu mando esses 2 materiais, que é o parecer e o trabalhozinho dele que eu fiz com todos aquela conversa que tem nas abas. Certo? É isso. Parabéns. Você tem um potencial, como eu já disse, você tem um potencial de designer,
de pegar, de criar, mas você precisa um pouco ativar em você mesmo esse potencial de pesquisador, porque o pesquisador descobre coisas que a gente nem pode imaginar para um briefing de um trabalho, certo? Então é isso. Obrigado. Parabéns. Soma bastante as observações de vocês, porque como eu já falei, né? A Camila caiu, eu acho. Como eu já falei, eu vou empregar essa identidade visual, né? Que esse EP vai ser lançado, é um projeto meu, então eu agradeço muito as considerações de vocês, porque isso vai melhorar, vai elevar o meu trabalho, né? Não só a identidade visual, mas sim também as músicas e minha persona drag também. Então, eu agradeço muito todas as observações que vocês fizeram, tá? Me permita eu colocar duas coisas que está lá no miolo do trabalho, Tá que é bom. a parte Eu me preocupei muito como é que você identificou o problema. Duas coisas que me veio na cabeça, não vou abrir de novo o seu trabalho para ver mais coisas que eu coloquei. Mas, olhe, quando você você levanta aquelas imagens que você definiu muito melhor aqui na apresentação do que é retrofuturismo e Vaporwave, muito melhor do que no seu trabalho. Procure definir, assim como você definiu bem na sua apresentação, isso me chamou muita atenção, sua apresentação desses termos foi muito melhor do que no trabalho, se mostra que você tem uma dificuldade na escrita, mas essa dificuldade pode ser superada, não é falta de qualidade como profissional, é só prática de escrita, que você tendência mais da prática de projeto do que da escrita, isso é normal, é plenamente aceitável, mas e aí, quando você define lá no trabalho, seria importante, quando você define as cores, as formas, que você tirasse de dentro daqueles quadros essas formas que você descreve. A gosma, que você sempre diz. A gosma, como é a forma da gosma? Como é que essa gosma aparece? Em que cores ela aparece em diversos momentos, né? Como é que esses elementos isolados, você pode identificar, tirar de lá daquele quadrado, daquele recorte, né? As cores, a paleta de cores daqueles elementos ali, quais são? Se você fizer um esquema à parte, o leitor, estou entendendo o que ele está falando. A gosma é essa imagem aqui, porque você tira de lá e isola a imagem para mostrar ela de uma maneira mais clara, tá? Então, e outra coisa, se você fala tanto de músicas, de marchinha de carnaval, coloque no seu trabalho pelo menos uma letra de música. Não é? A gente fica curioso, sim, que música é essa? Por que ele diz que sentimento de nostalgia é só o ritmo, a forma de cantar em formato de marchinha, ou dentro do conteúdo da letra tem alguma coisa que me traz nostalgia? Não é? Então, essas duas coisas é importante você colocar, ficava fantástico. É só, né, nos ajustes que é material que você tem condições e vai alavancar o trabalho. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada, Geni, muito obrigada. Tenho aí algumas coisas para falar sobre o Anderson também, mas eu vou deixar para o final, quando a gente voltar com a avaliação final da banca, tá, Wendy? Deixar aquele suspense. E vou aproveitar que Gustavo está aqui. Gustavo, acabei de mandar uma mensagem para a sua banca e para você, informando que pode haver um atraso no início da sua banca, mas está tudo certo, viu? Segura o coração aí, já já a gente chega para a sua. E vou convidar a professora Gisele e a professora Geni para irmos a um link privado para avaliação. Eu enviei para o WhatsApp. Coloca o link aí. Enviou pelo WhatsApp, então o WhatsApp. Para a gente se reunir no privado para a gente conversar sobre a nota de Wenderson, tá? Tá bom. E aí aqui eu vou desligar meu microfone aqui. e câmera nessa sala. Eu vou me ausentar sala. aqui. Pronto, se preferir sair... Não vou sair Só vou apagar o microfone e a câmera. Né? Ok. Até logo, gente. Já a gente logo. retorna, tá, Wenderson? Com tua avaliação. Tudo bem, professora. Tchan, 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 tchan. Olha o suspense aí, ó. Suspense.
Obrigado, Josi. Nha. Gostei muito do trabalho, parabéns, Wendy. Valeu. Achei muito incrível tu trazer esse teu alter ego pra, pra ditado visual. Obrigado. Eu ia vir de drag, mas aí eu desisti. Ué, por quê? Porque eu ia ficar confuso sendo ao apresentando o trabalho dela mesma, sabe? Nada, pô, ia ser mais show ainda. Ia ser praticamente uma apresentação real, como se fosse um show mesmo teu, tá ligado? Da Uva. Ai, não tem paciência, não. Eu ia ficar bugado, eu acho que eu ia ficar bugado. Não ia saber como falar.
Esse momento é bem tenso, né? Ah, mas vai dar certo, tu arrasou. Ai, tô aqui, tô me tremendo. E tipo, quanto mais tempo demora, mais a pessoa fica nervosa. Sim. Vai dar bom. Josi no trabalho. Tá lindo, amigo. Eu amei tua roupinha. Obrigado. Tu pegou o link aonde? Me mandaram aí. Ah, a Josi que mandou. Eu não mandei lá no grupo das Panteras. Tu que mandou, Falsa. Josi? Não, tem gente lá que eu não conheço direito. Eu fiquei assim. Sim, eu sei. Eu nem sabia que era você. Nem sabia nada, na verdade. Tá sendo uma semana de bancas. Tá. Eu assisti uma Várias dessa semana. comemorações. Eu tô aqui, amor. Não divulga. Tem que Divulguei. divulgar. Eu divulguei, eu mandei em dois grupos, eu acho. Tipo, o Henrique é de um grupo que eu faço parte, que eu mandei lá. De Entrou mais gente cosplay. do outro. Não, de um grupo do Discord. Ah, que chique. É sobre isso. Bora, minha senhora, cadê? Uai! Mas eu amei. Vem aí, Iowa. EP de carnaval. Justo quando é o teu. Assim, ó. É próximo semestre. O meu vai ficar pro próximo semestre também. Tô lascado. Tô querendo me formar, rapaz. Outro que para vocês dançarem, exatamente, hein? É sobre isso? Nós vamos. Todas nostálgicas, neon, gosmentas. Uma bake babada. Chega, ele tá brilhando, ó. Tem uma luz Tem negra uma no luz quarto. aqui, ó. Olá, boa Você não tá tarde. vendo. Boa tarde, o comeback. Voltando por aqui. Não estou me vendo, mas vocês devem estar me vendo, né? Não. Não? Não. Só a foto. Ah, não acredito. Peraí, deixa eu atualizar aqui. O silêncio é ensurdecedor. Olá. Olá. É mesmo, né? E aí, Camila? Estão me ouvindo? Estou, mas a gente não está te vendo assim, de vídeo. Saiu de Saiu novo. de novo. Eu acho que é o sinal dela que tá impedindo que ela bote o vídeo. Talvez, não sei. Aguardemos. Vocês vão ouvir uns cachorros agora, tá? Que minha mãe chegou e eles estão cumprimentando ela.
Bora. Agora, abra seu microfone. Ei, finalmente. Boa tarde. Desculpem Ah. o inconveniente aqui. O computador está pensando que é final de semestre. Mas ainda não terminou, então ele tem que sobreviver. Desculpem o incômodo, o inconveniente. Mas olha, voltamos aqui para trazer um retorno sobre a avaliação da banca do trabalho do Wenderson. O Wenderson, seu trabalho, como foi dito pela professora Geni, pela professora Gisele, né, um trabalho muito legal que atendeu a questão de um projeto de design, como é esperado para o TCC dos alunos nesse momento. E na ponderação das notas, né, levamos em consideração os critérios estabelecidos pelo núcleo, quanto à nota do trabalho escrito, a nota da apresentação, a minha nota como orientadora, e fazendo toda a média ponderada das notas, você foi aprovado. O seu TCC foi aprovado pelo curso de design com a nota 8,15 e você está de parabéns pela marca da OA, pelo seu TCC, pelo desenvolvimento do seu trabalho e por estar aqui defendendo seu trabalho publicamente na banca para a conclusão do curso. Queria parabenizar, né, falar como orientadora que, para quem não sabe, o Wenderson começou no trabalho dele, né, com outra temática, lá das marcas de motéis, em 2019.1, não foi, Wenderson? Sim. E ele, em toda a trajetória dele, foi amadurecendo a ideia e agora quis trazer para esse âmbito mais pessoal do trabalho dele com a OA e usar o momento do TCC dele para aplicar, de fato, num projeto de design que ele pudesse trabalhar, né? Tá quase chorando, né? Fez muito bem ter mudado. E aí estamos aqui concluindo. Eu agradeço muito as considerações da professora Geni, da professora Gisele, e ao Wenderson pela confiança também com a orientação, tá, Wenderson? Foi uma experiência muito interessante para mim, a orientação com você, eu agradeço. A paciência também com o tanto de chata que eu fui com você em todo esse período, estou sendo ainda, mas é com carinho, juro. Eu agradeço a banca, né, primeiramente pelas observações. Eu sei que o meu ponto fraco é a escrita, tá? É uma coisa que me dá um bloqueio, me dá crise de ansiedade. Tive várias crises de ansiedade escrevendo, porque eu sabia o que eu queria escrever, mas eu não conseguia transcrever em palavras o que eu queria dizer. Isso me deixou muito frustrado em vários momentos, porque é realmente um bloqueio que eu tenho. Eu não consigo. Ao longo da minha trajetória na faculdade, acho que eu só fiz dois artigos e foram em dupla, então a dupla supria essa minha necessidade de escrita, meio que ela traduzia o que eu queria dizer em palavras bonitas, né? Eu tenho muita dificuldade em escrever e sou realmente muito projetual. Peço desculpa a Camila pelos transtornos também, porque essa parte escrita causa muito transtorno e acho que desespero em Camila, porque ela pedia algumas coisas a mim e eu atrasava para entregar e era muito confuso, porque eu não conseguia entender. Embora a forma que Camila me explicasse fosse clara, ainda era muito nebulosa para mim por causa desse meu bloqueio. Realmente, que é um bloqueio muito antigo. Mas não é só você, não, Wendy. É muito comum. Muito comum, muito comum. E todas nós, professoras, passaram por um dia ter que se adaptar a uma escrita técnica, se adaptar a uma escrita acadêmica, e passou por essas frustrações quando não tinha um resultado esperado, né? Então, nem se preocupe, que isso não é você sozinho no mundo, não. São seus colegas e os professores também. Eu não sei se eu fico feliz de saber que tem mais gente afundando comigo. Não, isso não é afundar, é saber que você está num processo de aprendizado que tem que melhorar. Sim. Né? E eu fico muito feliz com as observações, e principalmente as observações não só do texto, mas técnica em relação à identidade visual, porque, como eu falei, ela vai ser aplicada, e essas observações são muito valiosas, porque isso vai me fazer melhorar o projeto como um todo. Então, eu fico muito feliz. Obrigada. Ok, Parabéns, querido, parabéns. Mas o novo designer no mercado. Né? Parabéns. Parabéns, felicidades, vai comemorar e a gente vai conversar depois, tá? Depois mesmo, Camila, deixa ele descansar, deixa ele comemorar. No meio da semana que você procura ela. Deixa esse menino descansar um pouquinho. Vai comemorar do jeito que ele gosta de comemorar e deixa ele em paz um pouquinho. Tu
Tu tá dando esse crédito todo, pronto. Era só o que eu queria, essa Lá moralzinha. no meio da semana que se bota a cabeça no lugar, vamos Bota a cabeça. entregar um negocinho bom. É, Tá certo, querido. Então Sextou vou pra ouvir ele a agora. professora Zeni. Vá, sextou. Graças a Sextou. Gisele e a Zeni, Sextou. tá? Sextou mesmo. Sextou mesmo. Sextou. Tá Vou vendo comprar que uma sexta-feira vodka. 13 maravilhosa? Vou para a banca de Gustavo agora. Muito Tá obrigada bom, a todos tá pela bom. participação. Obrigada, Zeni. Obrigada, De Gisele. nada. Tchau, eu Foi que um agradeço, foi um prazer. prazer. Tchau. Felicidades para Igualmente. todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchauzinho.